Salve, salve galera! Vamos falar hoje sobre a Copa do Mundo de 1954 na nossa série História das Copas no canal O Fino da Copa. Eu, Douglas Dufner, conhecido como Fino da Bola, venho trazer para vocês hoje mais uma história de uma competição que ficou marcada, né, e que existe até hoje, mas que ali em 54 estava vindo ali, depois de 10 anos do término da Segunda Guerra Mundial, se reestruturando. A Copa voltou em 50, estava parada desde 38. Em 50, o Uruguai ganhou do Brasil no Maracanaço. Então a gente já falou sobre a Copa de 30, 34, 38. Falamos sobre as Copas de 42 e 48 que não tiveram por causa da Segunda Guerra Mundial. E falamos sobre a Copa de 50. Vamos falar hoje sobre a Copa de 54 com uma diferença. Todos os capítulos anteriores eu fiz o capítulo com a camisa da seleção que foi campeã. Hoje, mudando, eu coloquei a camisa da Hungria. Eu mudei de script. Porque a Hungria foi a vice-campeã mundial para a Alemanha, mas é um daqueles vices que é mais lembrado do que o campeão. Igual a Holanda de 74 também para a Alemanha. A Hungria fez história. Ferenc Puskás foi o melhor jogador da Copa. Foi a Copa que teve mais saldo, mais número de gols, né, por, por partidas. Melhor ataque húngaro. A Hungria, que tinha batido na Alemanha Ocidental por 8-3 na primeira fase, perdeu a final, que é conhecida como a Batalha de Berna, né? A Copa foi na Suíça, a final foi na capital Berna. Foi uma virada impiedosa da Alemanha. A Alemanha que estreava ali a Adidas, primeira vez que usou Adidas e vai usar pela última vez agora em 2026, vai para a Nike, né? A gente vem falar dessa Copa no nosso canal com o cenário que tem todas as camisas que disputaram, das seleções que disputaram a Copa de 54, a gente já vai mostrar uma por uma. Pedindo que vocês tenham compreensão, galera. A gente sabe, eu sei o potencial que eu tenho para falar sobre Copas do Mundo. Apesar de eu buscar algumas coisas na Wikipédia, muitas coisas a gente sabe de tanto tempo, de tanto amor, de tanto estudo. Principalmente de 86 para cá, eu não preciso ler nada, eu lembro de tudo que aconteceu em todas as Copas. Mas iluminação ruim, câmera não muito boa também, então a gente vai fazer de tudo para melhorar. Mas eu acho que o importante é o nosso conteúdo e as informações que a gente está passando, certo, galera? Então bora lá? A Copa de 54 foi a quinta edição da Copa do Mundo FIFA, que ocorreu de 16 de junho a 4 de julho de 1954, em comemoração ao 50º aniversário da FIFA. O evento foi sediado na Suíça, onde encontrava-se e encontra-se até hoje a sede da FIFA. O país oficialmente foi selecionado como anfitrião em julho de 46. 16 seleções disputaram esta Copa do Mundo, sendo elas 11 europeias que estão ali, ó, Suíça, certo? Suíça, Hungria, camisa húngara, Áustria, lá em cima, lá, que tinha uma ótima seleção, a Inglaterra, que disputava a sua segunda Copa do Mundo, a Alemanha, que foi a campeã mundial pela primeira vez, como a Alemanha Ocidental, a Iugoslávia, que agora virou Sérvia, que era também uma força europeia, França e Itália. Tchecoslováquia, que agora é a Tchequia, está ali em cima também. Bélgica, a vermelhinha ali, ó. E Escócia, que está ali do lado. Certo, galera? Os três países representantes das Américas foram o México, pela CONCACAF, que também está lá em cima, ó, lá. O Brasil e o Uruguai, os últimos finalistas, campeão e vice de 50. E pela Ásia, a Turquia, que jogava pela Ásia antigamente. Olha lá, a Turquia, certo? E a Coreia do Sul. Depois voltaria a jogar uma Copa do Mundo muitas décadas depois. Tivemos 140 gols, galera, uma média de 5,38 por partida em 26 jogos. Com uma colocação final sendo campeã a Alemanha Ocidental, vice a Hungria, terceiro lugar a Áustria, em quarto lugar o Uruguai. O atacante artilheiro da Copa foi Sandor Kocsis, da Hungria, com 11 gols, que teve o melhor ataque também, com 17 gols, seleção húngara. Melhor defesa na fase inicial, nenhum gol, Áustria e Uruguai. Maiores goleadas,
Maior goleada, Hungria 9, Coreia do Sul 0, em Zurique, no dia 17 de junho. Público total de 889.500 pessoas, 34.211 por partida, a média. E detalhes, essa edição foi a que teve a maior média de gols de todas as Copas, com 140 em 26 jogos, uma média de 5,38 por partida. Recorde proporcionado principalmente por muitas goleadas que tivemos. Como Alemanha 4, Turquia 1, Hungria 9, Coreia do Sul 0, Hungria 8, Alemanha 3, Turquia 7, Coreia 0, Alemanha 7, Turquia 2. Só nesse grupo foi só goleadas, mano. Além também de Uruguai 7, Escócia 0, Áustria 5, Tchecoslováquia 0, Alemanha 6, Áustria 1 e Áustria 7, Suíça 5. Este jogo, o até hoje jogo com o maior número de gols em uma única partida de toda a história das Copas do Mundo. Foram 12 gols. Áustria 7, Suíça 5. A Copa contou com grandes jogadores como Fritz Walter, Max Morlock, Hans Schaffer e Helmut Hahn, da Alemanha Ocidental, campeões. Julinho Botelho, Didi, Djalma Santos, do Brasil, Ernst Ulrich, da Áustria, Roque Masper, Juan Schiaffino, José Santamaria e Obdúlio Varela, do Uruguai, que eram então atuais campeões. Gyula Groxis, Nandor Hidegurt, Hazef Bosnik, Zoltán Cibor, Sandor Kocsis e o craque Ferenc Puskás da Hungria, que foi o craque da competição e era um dos melhores do mundo na época também, no Real Madrid. E é um dos maiores jogadores da história e quem leva o nome do gol mais bonito de todos os anos da FIFA, o gol Puskás. A Copa de 54 teve como seleções finalistas a Hungria, que havia vencido o Uruguai, atual campeão do mundo na semifinal e até então era invicta, e ao final do campeonato marcaram 27 gols em 5 jogos. 27 gols, galera, a Hungria fez. Média de 5,4 por partida, ainda não superada por nenhuma outra seleção. E a Alemanha Ocidental, que havia goleado a Áustria na semifinal, e ao final da Copa marcaram 25 gols em 6 jogos. Foi duas seleções assim que chegaram destruindo tudo. Média de 4,17 por partida. A final tomou lugar em 4 de julho de 54, às 17 horas, no estádio Wandorf, com um público de aproximadamente 60 mil pessoas. A partida cujo árbitro era o inglês William Ling iniciou-se com a Hungria marcando 2 gols e terminou com a virada histórica da Alemanha por 3-2. Era o primeiro título que a Alemanha conseguiria e a Hungria não disputou mais nenhuma final de mundiais. Foi vice em 38 para a Itália, vice em 54 para a Alemanha. Aqui, falando da competição. Pela primeira vez, uma Copa teve cobertura pela televisão e moedas comemorativas foram cunhadas por causa do evento. A partir dessa Copa, o Brasil passou a usar o uniforme com a camisa amarela, devido ao desastre de 50 com a camisa branca e calção azul. Foi considerado em 53, o professor e jornalista gaúcho Aldir Garcia venceu outros 13 candidatos no concurso para a escolha do novo uniforme e como vencedor recebeu uma cadeira cativa no Maracanã, um estágio como desenhista no extinto jornal Correio da Manhã e uma soma em dinheiro. Foi o cara que criou o uniforme canarinho, que até hoje é um dos uniformes mais emblemáticos do futebol mundial, da seleção mais vencedora do futebol mundial, e que a Nike faz o favor de estragar ano após ano nosso manto sagrado. E o reserva, então, nem se fala, aquela porcaria azul que eles fizeram esse ano. Foi um mundial dominado amplamente pela fantástica equipe húngara, campeã olímpica em 52, composta por super craques, como já citamos anteriormente, dentre outros, como o maior deles, Ferenc Puskás. Mas existiam outras seleções muito fortes, como o próprio Uruguai, atual bicampeão mundial, o Brasil, que era o atual vice-campeão mundial e tentava se recompor da derrota de 50, já com Didi, Djalma Santos e Julinho Botelho. Didi e Djalma Santos, que em 58 seriam campeões, na Suécia, primeiro título do Brasil. Julinho Botelho já não estava mais, Julinho Botelho foi para a Itália jogar na Fiorentina e deu lugar ao Garrincha, né? E a Alemanha, com os craques também citados, como Fritz Walter e outros. A Copa de 54 foi disputada na Suíça, foi a primeira em solo europeu depois da Segunda Guerra Mundial. A escolha da sede foi uma homenagem aos 50 anos da FIFA, justamente pela neutralidade da Suíça também. Apesar do sucesso do certame, cabe uma crítica à fórmula da Copa bastante confusa. Cada grupo tinha 2 cabeças de chave que não se enfrentavam, assim como as 2 equipes restantes que não se enfrentavam. Assim, ao invés de 3 jogos cada no sistema todos contra todos, realizavam-se apenas 2 jogos por equipe. O
Os cabeças de chaves eram Brasil e França, do grupo 1, não se enfrentaram. Hungria e Turquia, no grupo 2, não se enfrentaram. Áustria e Uruguai, no grupo 3, não se enfrentaram. Inglaterra e Itália, no grupo 4, não se enfrentaram. A Alemanha não foi cabeça de chave e terminou campeã. E a Suíça, que era o país sede, também não foi cabeça de chave. Era tudo muito louco, né? Na primeira fase, a Hungria aplicou 2 goleadas históricas, como já falamos também, 9-0 na Coreia do Sul e 8-3 na Turquia. E a Alemanha, então, tiveram que jogar 9-0 na Coreia do Sul e 8-3 na Alemanha, certo? Porque a Alemanha não tiveram que jogar o desempate para terminar empatados em pontos. A partida foi vencida pelos alemães com facilidade. O técnico Sepp Hemminger colocou o time reserva em campo contra os húngaros, pois assim absorveria melhor uma mais que provável derrota por Paris e seus comandados. Só não esperava que seria 8-3. No primeiro grupo do Brasil ocorreu um episódio bastante curioso, galera. Brasil e Yugoslávia venceram seus primeiros compromissos. 5-0 do Brasil no México e 1-0 da Yugoslávia na França. O empate garantiria ambos na seguinte fase. Acontece que os jogadores do Brasil não conheciam o regulamento e atacavam insistentemente a meta iugoslava, com jogadores eslavos fazendo gestos aos brasileiros, tipo, pô, para, mano, o bagulho tá entre só nós. Dizendo aos brasileiros, né, que o empate beneficiaria os dois. Ao final do jogo, alguns brasileiros choravam e apenas posteriormente a situação foi esclarecida. Tanto brasileiros como iugoslavos se classificaram nas fases seguintes. Mano, o Brasil sempre dando milho, né, mano? Os caras pensavam que estava eliminado. No grupo 3, Áustria e Uruguai classificaram-se sem problemas. A Celeste Olímpica ganhou da Tchecoslováquia por 2-0 e da Escócia por 7-0. Uma curiosidade é que, insatisfeito com as intromissões da comissão técnica no seu trabalho, o técnico da Escócia, Andy Beatle, pediu demissão logo após a derrota para a Áustria, sendo o único técnico a pedir demissão durante uma Copa até hoje. Caramba! A Áustria também passou fácil com 1-0 na Escócia e 5-0 na Tchecoslováquia. No grupo D, o English Team tenta se refazer do desastre 50, que foi sua estreia em Copas e que perdeu para os Estados Unidos, empata um jogo espetacular com a Bélgica de 4-4 e ganha da Suíça por 2-0. A Suíça e a Itália defrontaram-se 2 vezes no grupo. Na primeira partida, os helvéticos venceriam por 2-1 num jogo muito conturbado, de uma arbitragem bastante controversa do brasileiro Mário Viana. As equipes se enfrentariam novamente no jogo dos empates e a Suíça venceria por 4-1, chegando às quartas de finais. Na fase final, o Brasil foi a vítima Magyar, que são os húngaros. Uma verdadeira batalha campal em Berna, e a Hungria venceu por 4-2. A Áustria e a Suíça fizeram o jogo com o maior número de gols da história dos mundiais até hoje, 7-5 para a Áustria. A Alemanha venceu o Yugoslávia por 2-0 e o Uruguai atropelou a Inglaterra por 4-2. Numa das semifinais tivemos a Áustria encarando a equipe da República Federal da Alemanha. A Áustria, que tinha sido anexada na época da Segunda Guerra, e era um jogo de honra para os austríacos vencer a Alemanha, uma revanche dentro de campo. O time da RFA se classificou batendo os alemães da região do Sarre, ocupado pela França, enquanto a Alemanha Oriental não se inscreveu para a Copa. Com a final em jogo, a equipe alemã bateu os austríacos por 6-1. Destaque para os irmãos Fritz e Ottmar Walter, que com passos rápidos levaram sem perigo ao gol austríaco. Derrubaram a Áustria, os alemães, por 6-1, que era favorita até então. Ela ainda era uma nação alemã, diga-se de passagem, certo? A Áustria. Na outra semifinal tivemos um dos mais interessantes jogos do torneio, onde a Hungria liderava sobre o Uruguai ao final do primeiro tempo por 1-0, mas ao final dos 90 minutos o placar já apontava 2-2, levando a partida para a prorrogação. A igualdade foi quebrada por Sandor Kocsis, que foi o artilheiro da competição, que marcou 2 gols no tempo extra, levando a Hungria à final, derrotando um time que jamais havia perdido um jogo em Copas do Mundo. Desde 1930, o Uruguai nunca tinha perdido nenhum jogo e era o atual bicampeão mundial. O Uruguai sofreu a sua segunda derrota ao ceder o terceiro lugar aos austríacos por 1-0. Perdeu uma, perdeu duas. Mano, infelizmente é a verdade, mas depois da Copa de 50, o Uruguai virou um time que está há 74 anos sem ganhar uma Copa e acho que nunca mais vai ganhar. O estádio Andorf, em Berna, recebeu 60 mil pessoas que se espremeram para acompanhar a histórica partida final entre a Alemanha Ocidental e a Hungria, uma repetição do jogo da primeira fase. Nessa fase, onde a Hungria venceu os reservas alemães por 8-3. O time dourado dos húngaros era o favorito, pois vinha de 32 partidas invictos. Porém, vinha de 2 partidas duras. Começou a chover no dia do jogo. Na Alemanha, isso é chamado de Fritz Walter Hunter, tempo de Fritz Walter, pois dizia-se que o capitão da equipe alemã jogava
melhor futebol na chuva, porque havia contraído malária quando jovem, por isso não atuava tão bem no calor. Adi Dassler, proprietário da Adidas e fornecedor de material esportivo para a seleção alemã, forneceu chuteiras com cravos intercambiáveis que melhor se adaptariam ao campo molhado, tipo travas, pregos. No final se viu Ferenc Puskás atuando mesmo não estando em sua melhor forma. Ainda assim ele colocou seu time à frente do placar com 6 minutos de jogo e com Zoltán Cibor fazendo outro tento aos 8 minutos de jogo. Aos 8 minutos do primeiro tempo estava 2-0 já para a Hungria, galera. Muitos achavam que seria outra goleada. Parecia que os favoritos realmente levariam o título, porém com um rápido gol de Max Morlock no 10º minuto de jogo, aos 10 minutos já estava 2-1, e com um empate aos 19, gol de Helmut Hahn, a maré começou a virar. Virou-se 2-2 no primeiro tempo, e no segundo tempo a Hungria desperdiçou diversas chances. Nervosos, não conseguiriam fazer mais nada. Os alemães praticamente cozinharam o jogo a seu favor e acabaram premiados. A meros 6 minutos faltando para acabar o jogo, o popular narrador do rádio alemão Herbert Zimmermann fez uma memorável declaração ao dizer: Hahn deveria chutar do meio da rua, em alemão. Aus den Hintergrund muss hat schieben. E assim foi. O segundo gol de Hahn, que chutou da meia-lua da área após a zaga húngara afastar mal a bola, deu a liderança da partida aos alemães. A virada. Depois Puskás ainda fez um gol anulado por impedimento. Mano, aqui tem a narração em alemão, eu não vou falar, embora eu seja descendente. Ou eu vou falar? Vou falar. O que o alemão narrador quis dizer? Gol, gol, gol da Alemanha, 3-2 para a Alemanha, podem me chamar de louco, podem me chamar de insano. Eu acredito que até mesmo quem não entende futebol deve ter um coração, deve compartilhar da nossa alegria e torcer junto conosco. Depois ele narrou: acabou, termina o jogo, a Alemanha é campeã mundial. Venceu a Hungria por 3-2 na final em Berna. Vamos lá? Vamos ver se eu tô bom, se a minha descendência ainda tá aqui batendo forte no peito. Für Deutschland. Tora é gol, né? Jesus für Deutschland, halten Sie für Verrückt. Halten Sie mich für Überschnappig und glaube auch Fußball, Lions Soldier, Herz haben Solzig, Miffernan Soldats Damenhalten. Caramba, é uma língua louca mesmo, né? Haus, acabou. Da Spitz Deutschland, Wessenmeisters, Lachjurgen, Resulturen Final in Bern. E a Hungria perdeu o título mais ganho da história das Copas. Os alemães foi entregue a taça de Jules Rimet ao título de vencedores de Copa do Mundo, com a torcida cantando junto o hino nacional alemão. Mano, a Alemanha foi destruída, despedaçada depois que Hitler, o exército nazista e todo o seu império ruiu, né, na Segunda Guerra Mundial. A Alemanha ficou odiada por boa parte do mundo. A Alemanha tinha que se reestruturar depois de tudo aquilo. E o começo, talvez, de tudo isso, tanto no esporte como em diversas outras fontes, foi esse título de 1954, 10 anos depois da derrota da Segunda Guerra Mundial. Na Alemanha, essa partida é conhecida como Milagre de Berna, pois para os alemães a vitória representou mais do que apenas um título. É uma injeção de moral para um povo combalido. Tudo que eu estou falando está sendo escrito aqui, ó. Já está escrito aqui no Wikipedia. Por isso que eu falo para vocês que aqui tem muito conhecimento, galera. Recuperando-se de um dos capítulos mais negros de sua história após o fim da Segunda Guerra. Um filme baseado na história foi lançado em 2003, eu assisti. Para os húngaros, a derrota foi um desastre total, mas o seu declínio de futebol teve início somente 2 anos depois com a Revolução Húngara, onde jogadores do Honvéd, que formavam a espinha dorsal da equipe, entre eles o trio de ataque Puskás, Kocsis e Zibor, optaram por não retornar à terra natal por conta da instabilidade política. O time havia viajado para a Espanha para enfrentar o Atlético de Bilbao pela Copa dos Campeões de 57, quando a Revolução estourou. A partida de volta foi realizada no campo neutro, na Bélgica. O Honvéd acabou eliminado e da final da Copa até ali a Hungria vinha em uma série invicta de 19 partidas. Os 11 gols marcados por Kocsis não apenas os garantiram a artilharia da Copa, mas o tornou recordista como artilheiro em uma Copa, superando Ademir de Menezes, que havia marcado 9 na Copa anterior. A marca de Kocsis viria a ser quebrada na Copa seguinte pelo francês Just Fontaine, com 13 gols, e até hoje não foi batida.
Curiosidades, galera. A Copa de 54 teve a maior média de gols da história, já falamos, a derrota para a Hungria nas semifinais dos uruguaios, sua primeira na história. Em 54, o Brasil usou camisas amarelas e calções azuis, o uniforme que seria imortalizado pela primeira vez. A partir da estreia da Copa entre Iugoslávia e França, foi a primeira a ter transmissão direta pela televisão. A Espanha perdeu no sorteio a chance de ir para a Copa do Mundo. A equipe enfrentou a Turquia nas eliminatórias e ganhou a primeira partida de 4-1 em Madrid. No jogo de volta, perdeu para os turcos por 1-0 em Istambul. Foi forçar a realização de um jogo de empate. O regulamento não determinava a soma de resultados. Critério que classificaria a Espanha se fosse assim como é hoje em dia. O terceiro jogo ficou 2-2 e a vaga então foi definida por um sorteio. A desorganização da seleção brasileira, falada já no jogo contra a Iugoslávia, e com um ataque poderoso, a Hungria fez 27 gols em 5 jogos no Mundial, a maior média de uma seleção em uma Copa do Mundo, 5,2 por partida. A eficiência do ataque húngaro é ilustrada no fato de que todos os jogos o placar foi inaugurado por eles antes dos 15 minutos de jogo. No jogo contra o Brasil e na final contra a Alemanha, a Hungria chegou a abrir o 2-0 antes dos 10 primeiros minutos de jogo. Sem falar nenhuma palavra em inglês, francês ou alemão, os jogadores da Coreia do Sul ficavam literalmente perdidos na Suíça, recebiam ajuda de policiais suíços após os jogos. John Homberg, do Uruguai, fez o gol de empate contra a Hungria nessa final aos 41 minutos do segundo tempo e desmaiou de emoção. Na prorrogação, porém, a Hungria se recuperou e virou para 4-2. A Hungria revolucionou não só no esquema tático, em que os atacantes não tinham posição fixa, mas também sua preparação. Antes da partida, os húngaros faziam um aquecimento, prática incomum na época. Foi ali que começaram os treinamentos físicos, a preparação física. Em 2010, veio à tona o doping de jogadores alemães na final contra a Hungria. Os alemães receberam injeções de metanfetamina antes da partida, que ficou conhecida como Milagre de Berna. Chama o VAR? De repente, do jeito que a FIFA faz tantas mudanças em mundiais, né? Vai que, né? Poderia dar o título para a Hungria. Bom, as sedes foram Lausana, Genebra, Lugano, Berna, Zurique e Brasileia. Aqui falando sobre o sorteio, que também não é o caso, convocações, fase inicial, os grupos, né? Terminaram com Brasil e Iugoslávia classificados, Hungria e Alemanha, Uruguai, Áustria, Suíça e Inglaterra. A fase final, a gente já falou como é que foram os embates, né? Classificação final, tivemos Alemanha campeã, Hungria vice, Áustria ficou em terceiro, ganhou a disputa do terceiro lugar do Uruguai. Suíça em quinto, acho que foi sua melhor campanha em Copas do Mundo. Brasil em sexto, Inglaterra em sétimo e Iugoslávia em oitavo. Brasil em sexto para na Copa seguinte finalmente ganhar seu primeiro Mundial. Eliminados nas fases de grupos, França em nono, Turquia em décimo, Itália em 11º, Bélgica em 12º, México em 13º, Tchecoslováquia em 14º, Escócia em 15º, Coreia do Sul em 16º, foi a lanterna do Mundial. Coxes fez 11 gols sendo o artilheiro. Com 6 gols, os vice-artilheiros foram o Morlock da Alemanha, o Probst da Suíça, da Áustria e o Huck da Suíça, com 4 gols em terceiro lugar. 3 alemães, o Hahn, o Schaffer e o Walter. 2 húngaros, o Hidegkut e o Puskás. E o suíço Ballermann e o uruguaio Carlos Borges. Caramba, nenhum brasileiro aqui. Só com 2 gols, nem convém falar. Foi assim que tivemos o término da Copa de 1954, galera. A Hungria vice-campeã, a Alemanha campeã pela primeira vez, depois venceria só 20 anos depois, em 74, contra a Holanda, com a Holanda sendo melhor também, sendo a sensação da Copa também. Olha aí, a Alemanha ganhou 2 títulos que talvez não merecesse, perdeu um roubado da Inglaterra em 66, depois ganhou em 90 da Argentina com uma seleção muito melhor, mas com um pênalti que até hoje é controverso, para chegar em 2014 na Copa do Brasil, meter 7-1 na gente, o resto vocês já sabem, ser tetracampeão. Próximo capítulo, Copa da Suécia, 1958, primeiro título da seleção brasileira, com Pelé e Garrincha voando e a Suécia vice-campeã. Espero que vocês tenham gostado, galera. E eu deixo aqui, né, no final do vídeo, aquele pedido para todos vocês que estão assistindo e estão gostando. Comentem aí no vídeo, vamos interagir, compartilhem com a galera. Deixem seu like e se inscrevam no canal. Valeu? Eu sou o Fino da Bola, com o canal Fino da Copa e com a série História das Copas. Valeu, tamo junto.